Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Estamos estudando o livro de Atos. Hoje estamos no capítulo 22. Capítulo 22 de Atos, que começa a leitura no capítulo 21, a partir do verso 37. A divisão dos versículos da Bíblia, ela foi ocorrer no século XII. E então a divisão dos versículos, ela não segue a unidade de pensamentos. A divisão dos versículos seguiu uma unidade de fala. Então, por isso que às vezes a gente lê um versículo, mas ele não está conectado de fato ao capítulo. Então, isso ocorreu porque o estudo da sintaxe, da gramática e da hermenêutica foi evoluindo com o tempo. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos ter esse critério desse entendimento. As novas versões bíblicas, diferente, por exemplo, das versões mais antigas, elas também não trazem essas divisões. Por exemplo, quando você pega a sua NVI, se você abrir aí a sua Bíblia e perceber, no seu aplicativo não dá para você ver isso. E eu já falei e vou repetir para os irmãos. Quanto mais cedo você adquirir a Bíblia impressa, mais garantia você vai ter. Os próprios aplicativos já estão subtraindo versículos, modificando entendimentos, então eu não confiaria tanto nos aplicativos. Se você quiser, você baixe um aplicativo da NVI, que é oferecido, mas só na versão em inglês, e você tem que entrar lá no site e baixe esse aplicativo. Ou o melhor que você vai ter hoje no Brasil é o da Sociedade Bíblica do Brasil, mas não é a versão que nós utilizamos aqui na igreja, mas é a única versão que eu confiaria, seria essa. Então, explicando novamente que faz parte de estudar a Bíblia e compreender a palavra de Deus, que esse é o nosso desafio todos os domingos, quando você abre, você vai perceber que existe uma divisão por parágrafos. Então, nessa divisão por parágrafos, se você lê-la nessa compreensão dos parágrafos, não desses versículos, desses nominhos que são colocados antes. Isso aí também já é uma invenção e já é uma interpretação, não é isso. Eu estou dizendo os parágrafos, quando você lê, quando você pega aqui na sua NVI, pega aqui no capítulo 21 e você vai ver aí, está escrito o discurso de Paulo, você vai perceber que começa uma ideia. Mas eu não estou falando para você olhar para o discurso, eu estou falando para você olhar para o parágrafo. Então você percebe que tem uma divisão clara de parágrafos. Sabe quando você escrevia redação? Aí você fazia a introdução, o desenvolvimento, ideia 1, ideia 2, ideia 3 e a conclusão. Então você tem que sempre abrir um parágrafo para uma ideia. Essa compreensão de literatura e hermenêutica e gramática, essa é uma interpretação universal. Todas as vezes que nós vamos ler, nós precisamos saber que tipo de leitura que nós estamos fazendo. No caso do livro de Atos, é uma narrativa histórica, como já explicamos isso em mensagens anteriores. Então, hoje, dá para a gente notar e trazer esse esclarecimento de uma maneira maior para os irmãos. E os irmãos vão entender agora com a leitura. Atos 21, a partir do verso 37. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo à fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo? Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se da escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Paulo fala em aramaico, mas o texto está em grego. Mesmo nas versões, quando você pega o Novo Testamento, ele não vai estar em aramaico. Nas versões mais novas, foi achado alguns
manuscritos, muito poucos, em aramaico. Então, os grandes estudiosos e exegetas não tem como grande validade isso, como grande assim, achou um exemplar aqui, outro exemplar ali. Então, o registro que nós temos na Bíblia grega, no grego, é de fato o grego que Lucas vem utilizando. Mas Lucas faz essa menção. Ele não está falando em grego, que é a língua oficial do Império Romano. Ele está falando então em aramaico, que é a língua da região. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. E Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte. Observe que ele novamente, eu mencionei isso há 3 mensagens atrás, nas 2 anteriores, falando que aqui ele apresenta a igreja, os cristãos, como deste caminho. Então, eles eram conhecidos inicialmente como as pessoas do caminho. Até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao seu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali vivia, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram e a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira ao ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse:
eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo, eu tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nesta manhã, Pai, abrimos Tua Santa Palavra para ler, para meditar, e temos tantas lições para aprender nesse texto, Senhor. Dá-nos hoje, ó Deus, a compreensão do Teu Santo Espírito. Dá-nos hoje, ó Deus, um coração ensinável. Dá-nos hoje, ó Deus, a sabedoria que vem do alto. E não permitas, ó Deus, que as nossas vãs filosofias ou que as nossas vãs sutilezas, ó Deus, venham nos impedir de compreender a Tua vontade para nós nesta manhã. Ajuda-me, ó Deus, a anunciar somente o Teu propósito no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, nesta manhã, nós precisamos aprender nesse texto a importância de apresentarmos o nosso testemunho. E é isso que nós vemos nesse texto. Então, vocês começam a compreender que ler a palavra de Deus não é algo tão simples. Então, existe até um livro que se chama Entendes o que Lês, é um livro de 1973, e o seu autor, ele diz que o cristão precisa se tornar um perito na palavra de Deus. Então, nós precisamos ser peritos na palavra de Deus. Se os cristãos se tornassem e entendessem o valor inestimável que tem de estudar a palavra de Deus, se dedicariam muito mais para isso. E assim nós não sofreríamos com tantas coisas erradas, heresias e coisas que vão surgindo no meio da igreja. Porque a palavra por si só, ela é suficiente, ela é esclarecedora para o nosso viver, para a nossa vida cristã, para a nossa vida familiar, para a nossa vida como comunidade de fé, para a nossa vida como cidadãos. Então, nesta manhã, você vê o testemunho do apóstolo Paulo que ele apresenta de uma maneira muito clara e muito precisa. Quem ele era? Ele era Saulo. O encontro dele com Cristo Jesus, ele teve uma experiência sobrenatural, ficou cego, foi curado por Deus e ali então ele se transforma de Saulo, ele se transforma em Paulo para se tornar então um pregador. Os queridos irmãos que vão se batizar, aqui você tem a base para o seu testemunho. E você, cristão, que ainda nunca apresentou o seu testemunho, aqui é um caminho. O encontro com Cristo, ele é pessoal. O encontro com Cristo, ele é racional. Por isso que criança não batiza. Porque tem que ser uma decisão pessoal. Esse é o encontro de Paulo. Paulo teve o entendimento de que o que aconteceu com ele modificaria a vida dele. Modificaria a estrutura de vida dele. Então ele mostra isso nesse discurso e nesse momento. Agora, preste atenção num detalhe nessa história. O apóstolo Paulo está apresentando o momento dele, o testemunho dele, em que ele está sendo preso. Ele sendo cristão, ele não está fazendo nada de errado. Levantaram um falso testemunho de que ele era um arruaceiro, de que ele era um terrorista, mas o que ele faz? Ele perde com calma o momento para apresentar o seu testemunho. E querido irmão e querida irmã, eu e você não estamos neste mundo para defender ideologias. Eu e você estamos neste mundo para apresentar a razão da nossa vida, a razão da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Então essa é uma lição muito preciosa. Todo cristão precisa saber apresentar o seu testemunho, a obra que Cristo fez em sua vida. E você tem entendimento... Você tem entendimento do que Cristo realmente fez na sua vida? Fez na sua história? Então o apóstolo Paulo, ele conta minúcias de que ele era um religioso devoto. Ele seguia Deus. Ele seguia com uma devoção tão grande que ele era capaz de executar pessoas por razão da sua própria fé. Então ele estava presente no dia em que Estevão sofreu seu martírio. E mais do que isso, ele se tornou copartícipe desse momento, segurando as vestes e decretando a morte de Estevão. E a impressão e o momento que ele tem com Cristo, o encontro,
modifica toda a estrutura de pensamento. Então não é uma simples questão de sentimento, ele sentiu na pele algo. Não, é um encontro que fez com que mudasse os valores e as crenças dele, mudasse o propósito de sua vida. Então agora ele deixou de ser uma pessoa importante no Império Romano, importante na igreja, ele deixou de ser aquele mestre da lei, para se tornar agora aquele que vai ser o missionário entre os outros povos, entre os gentios. E é interessante esse discurso. Observe que Paulo não está preocupado com o que vai acontecer com a sua própria vida. Porque se ele estivesse preocupado com o que iria acontecer na sua própria vida, ele teria dito primeiramente no seu discurso: eu sou cidadão romano. Mas ele não disse isso. Ele disse isso por último. É o último momento que nós vemos nessa epígrafe, nessa leitura que fizemos aqui do livro de Atos. Então, a preocupação de Paulo era uma, de que aquelas pessoas que assim como ele teve um encontro com Cristo, que aquelas pessoas tivessem a oportunidade de ter o seu encontro pessoal com Cristo Jesus e pudessem tomar uma decisão da vida deles ser uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. A prioridade, a centralidade do seu testemunho está nisso. Mostrar que a obra que Cristo faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, é uma obra transformadora. É uma obra libertadora. Não tem a ver com transmissão geracional. Tem a ver com decisão pessoal. Pessoal. Por isso que nós batizamos adultos. Por isso que para nós é importante que a pessoa saiba dar o seu testemunho público de fé. Querido irmão e querida irmã, evangelizar é a obra mais maravilhosa que nós temos. Evangelizar é a obra principal que nós temos. Paulo nos mostra isso nesse texto. Ele não tinha por valor a sua própria vida, porque ele entendeu que o mais importante não era viver essa vida, mas era morrer com Cristo. E por isso, então, ele usa a sua defesa para dizer o quê? O mais importante é você salvar a sua vida, é você transformar o seu viver. E o único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Ele faz questão de dizer quem é esse Cristo Jesus. E ele diz isso de uma maneira muito especial. Quem és tu, Senhor? Verso 8. E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Quem é Jesus para você? Você já se encontrou de fato com Cristo Jesus? Quem é Jesus para você? Ah, Jesus, tu és o meu Salvador. Ele está te salvando do quê? Eu era garoto, tinha uns 11 anos de idade, e a minha irmã resolveu pagar que eu deveria aprender a nadar. Então, aos 11 anos de idade, nós fomos aprender a nadar. Nossa turma era a turma de meninos de 4, 5 anos, eu, aquele menino grandão, no meio daquela turma. Pulem na piscina, eu pulei na piscina. Vão nadando, e eu não sabia nadar. Todos foram, eu afundei. Eu quase morri afogado no primeiro dia que eu fui ter aula de natação. O professor chegou do meu lado e estendeu a mão e me salvou aquele dia. Me tirou para fora. Eu tossia sem parar. Foi a primeira aula e a aula foi muito infeliz. E graças a Deus eu não traumatizei. Eu voltei na outra aula e o curso começou a ser diferente. Ele foi me ensinar primeiro a boiar, para depois começar a nadar. Enquanto os meninos estavam nadando, eu ficava ali apenas para aprender a boiar. Mas aquele dia eu entendi
o valor de ser salvo. Eu não posso me salvar. Você não pode se salvar. Nós somos salvos por causa de uma pessoa que vem em nosso favor para nos resgatar. Nós somos salvos por Cristo Jesus. É Ele quem nos salva. Não são as suas boas obras. Não é a sua casa, não é a sua família. Se você continuar dependendo de você, dessa história que você carrega e que você acha que você não ofendeu a Cristo, não ofende a Deus, se você não entender isso, são as suas iniquidades, é o seu pecado que te afasta e te leva para o caminho da morte. E o único que pode estender a mão para te salvar é Jesus Cristo. É somente Ele. É Ele que desceu da glória. É Ele que veio e experimentou as nossas dores. É Ele que morreu em nosso lugar. É pelo sangue dEle que somos salvos. É pelo sangue dEle que somos transformados. É isso que Paulo está dizendo para essa enorme multidão. A sua obediência religiosa nada mais é do que um caminho vazio existencial, que não vai te proporcionar a redenção para a tua alma, e não vai proporcionar a libertação da sua estrutura de vida, mas é somente Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Somente Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, eu e você precisamos ter esse entendimento nesta manhã. Quão importante é o nosso relacionamento pessoal com Cristo. Quão importante é aprendermos a expressar esse testemunho a todas as pessoas e dar razão da nossa fé. A razão da nossa fé, queridos irmãos, não é teologia, como muitos ficam pensando. A razão da nossa fé é uma experiência pessoal com Cristo Jesus. É Ele quem nos salva. É Ele quem nos tira do lamaçal do pecado e nos faz novas pessoas. É Cristo Jesus. Por isso, então, eu queria destacar nessa manhã 4 princípios sobre o testemunho em Cristo Jesus. O primeiro princípio, queridos irmãos, é o princípio da redenção pela graça. Verso 7, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? A salvação é pela graça, a nossa redenção é pela graça. João Calvino, ele afirma: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então nós devemos reconhecer que a nossa salvação é única e exclusivamente em Cristo Jesus. Querido irmão, Saulo perseguia a igreja, e você pode falar: mas eu nunca matei ninguém pela igreja. Você mata alguém quando você não testemunha de Cristo Jesus. Quando você não fala do amor de Cristo Jesus, você mata, você condena essa pessoa ao inferno. Você tem entendimento sobre isso? Saulo teve que ter um encontro pessoal para compreender a salvação pela graça. Eu e você somos as pessoas que estamos neste mundo para dar o testemunho público, pessoal, para as pessoas e dizer para elas que existe um caminho de redenção e esse caminho é Cristo Jesus. O segundo princípio, queridos irmãos, é o princípio do arrependimento e da conversão. Verso 16, observe que o apóstolo Paulo nos diz aqui no verso 16: E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dEle. O arrependimento genuíno nos leva a um compromisso verdadeiro. O arrependimento genuíno nos leva a um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus. Um compromisso pessoal, intransferível, e entende que a sua vida precisa ser de Cristo Jesus. Para Ele. Tudo que eu venho fazer e viver é para Cristo.
Hoje a nossa lição no curso de batismo é sobre a mordomia, que nós somos mordomos, todas as coisas são de Deus, e nós estamos aqui para zelar da obra de Deus, das coisas de Deus. A verdadeira contrição não se limita ao remorso pelo pecado, mas leva à mudança do coração e da mente, conforme Martinho Lutero escreve em sua obra. Não é simplesmente um sentimento, é uma mudança, é uma transformação de vida. O terceiro princípio, queridos irmãos, a compreensão do chamado divino, do chamado de Deus. Verso 8, no 22:8, ele diz aqui para mim e para você nesta manhã: então perguntei, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Compreender que o chamado a Cristo é um chamado pessoal. Ele te chama pelo nome. Ele te chama, Ele se apresenta a você, para que você se renda a Ele. Você já se rendeu a Cristo? Você já tomou a decisão de se submeter a Cristo Jesus? Jonathan Edwards, ele fala, Deus nos chama a servir não apenas por nosso mérito, mas por sua graça e pelos seus propósitos soberanos. Devemos estar abertos à voz de Deus e dispostos a seguir a direção dele para as nossas vidas. O que Deus vai falar então para Paulo? Ananias diz no final para Paulo que você deve ir e pregar aos gentios. Verso 21, então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. O testemunho, querido irmão, é ir e servir a Deus. O testemunho é ir e falar de Cristo Jesus. O testemunho é ir e dizer às nações, às pessoas, que há um Redentor, que é Cristo Jesus. Spurgeon fala assim, o testemunho cristão é o ato mais poderoso do evangelismo. O ato mais poderoso é quando você fala o que Cristo fez na sua vida, fez em você. Essa semana, aquele que é o artista que representa Jesus Cristo na série The Chosen, ele foi entrevistado pelo Danilo Gentili. E lá, naquele momento da entrevista, ele disse que ele estava vivendo tempos muito escuros na vida dele, muito difíceis. E ele se lembrou de quando ele era criança, ele ia numa igreja com a mãe. Então ele estava sem dinheiro, quebrado, ele se colocou de joelhos e clamou o nome de Jesus. E disse, Senhor Jesus, faz algo na minha vida. Diz que no outro dia o diretor Dallas liga para ele e oferece algo que ele nunca tinha feito na vida dele, representar Jesus Cristo. Ele pegou, ele olhou, ele falou, será que eu posso? Será que eu devo? E ele começou a ler o roteiro e começou a perceber, e Cristo começou a falar com ele. E ele diz, a minha vida mudou. Eu nunca mais tive depressão. Eu nunca mais usei drogas. Eu fui curado. Eu recebi uma alegria que eu nunca tinha experimentado na minha vida. E Danilo Gentili, continuando na entrevista, perguntou para ele, o que representa isso para você? Ele disse, representa tudo. Jesus representa tudo. O que representa Jesus para você? Qual é a sua experiência com Cristo Jesus? Quando foi o seu verdadeiro encontro com Cristo Jesus? Você está falando às pessoas desse seu encontro com Jesus? Essa é a sua prioridade? Esse é o seu compromisso? Não é comigo, não é com a igreja, é com Cristo Jesus.
para aquele seu colega de trabalho que está com depressão, com problema da família. Você já falou para ele desse que pode curar e restaurar, desse que chega no momento e estende a mão e te tira do abismo das águas. É Ele que pode, Cristo Jesus. É Ele que se encontrou com Paulo, e Paulo foi transformado, deixou de ser Saulo, o assassino, e se tornou Paulo, o servo de Jesus Cristo. Que seja assim na sua vida, que seja assim na sua história, e que a partir de hoje você tenha coragem, não de deixar as pessoas irem para o inferno, porque é conveniente, mas que você tenha coragem de dizer para as pessoas: saia desse seu caminho e viva para Cristo Jesus. Seja curado, seja transformado e experimente a verdadeira paz, a verdadeira alegria que só Cristo pode dar. Feche os teus olhos. E nesta manhã eu tenho 2 desafios para você. O primeiro, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entrega hoje. Entrega a sua vida a Jesus. Deixa Ele ser o seu único e verdadeiro Senhor. Toma um compromisso com Ele hoje para servi-lo. Deixa Ele entrar e transformar o seu viver. Renda-se a toda a glória de Deus, renda-se a todo o poder de Cristo. E você, cristão, e você que já assumiu esse compromisso, toma hoje o compromisso de falar de Cristo, de falar para as pessoas. Essa é a maior notícia. A maior notícia é que a vida tem solução. A maior notícia é que nós não vamos morrer para a eternidade. A maior notícia é que o Redentor vive e viverá para sempre. A maior notícia é que você se encontrou com o Redentor. Pai, o Senhor conhece os corações daqui nesta manhã. E nesta manhã, Senhor, que nós abrimos a Tua Santa Palavra e vemos, ó Deus, o testemunho do Teu servo, apóstolo Paulo. O Senhor, ó Deus, venha sobre cada vida aqui, Senhor. Aquele que hoje, ó Deus, toma esse compromisso e entende, ó Deus, que a vida precisa ser este compromisso com o Senhor. E a vida, ó Deus, daquele que já havia tomado, mas ainda estava com timidez, com vergonha de testemunhar, que hoje, ó Deus, tenha a certeza de que o mais importante não são as nossas vidas, mas são as vidas que serão salvas através de nós. Venha, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu poder, fazer a obra do Teu Santo Espírito, de transformação, de libertação, de cura, de salvação, de redenção. Venha, ó Deus, hoje, abrir o nosso entendimento, o nosso viver, para anunciar a Tua palavra a todos quanto precisam e necessitam. É assim que eu clamo ao Senhor nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.